Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje nós vamos falar de um assunto importante, de um assunto relevante, que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Mas antes de eu falar desse assunto tão fundamental, tão essencial, eu vou falar dos meus 3 livros. Jubiacaba, uma história fictícia ambientada na cidade do interior de Goiás, contém ação, suspense, emoção, e é muito bom esse livro. E publicado pela editora Campos de Goiânia. De Goiânia. Muito bom esse livro. Está vendo na livraria Nova de Jerusalém, Armazém do Livro, no centro de Goiânia, e na livraria Palavriário, no setor universitário. Muito bom esse livro. Meu outro livro é meu livro de poesia, Os Contos que eu Conto, onde abordo temas filosóficos, sociais, do cotidiano das pessoas, uma coletânea de contos. Muito bom esse livro de contos. E está vendo na livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro, no centro de Goiânia, e na livraria Palavriário, no setor universitário. Muito bom esse livro, também publicado pela editora Campos de Goiânia. Meu último livro é meu livro de poesia, As Linhas da Harmonia, onde eu destaco que são poesias de encadeamento, que eu assecuno, que uma palavra leva para outra, formando uma frase, um sentido, que leva as pessoas à reflexão. Muito bom esse livro, publicado pela editora Campos de Goiânia. Foi publicado esse ano de 2025. Muito bom esse livro. Está vendo na livraria Nova Jerusalém, e Armazém do Livro, no centro de Goiânia. Muito bom esse livro. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto importante, um assunto interessante, e o nosso tema é as vertentes da liberdade. Nesse tema eu vou falar sobre a liberdade, a luta pela liberdade, e as várias formas de a gente entender a liberdade. O que é a liberdade? O que é a luta pela liberdade? Então, por isso eu coloquei esse tema muito sugestivo, as vertentes da liberdade, para poder levar as pessoas à reflexão, à análise e à indagação. Aqui um tópico muito importante: ser livre é a grande grandeza humana, que deve ser premiada a cada pessoa, possibilitando pensar e transformar o mundo. Ou seja, somente com a liberdade de expressão, a liberdade de ir, a liberdade de pensar, a liberdade de expor suas ideias, o ser humano se desenvolve. Somente com a liberdade que o ser humano ele é protagonista da sua história, ele é transformador da sua história. E com isso ele transforma o mundo, ele transforma a sociedade. Outro tópico importante é, nesse contexto definir, devemos crer que a liberdade deve ser criadora, ou seja, onde o ser humano deve ter o direito de expressar seu pensamento, ou seja, exprimir suas ideias através da arte. Ou seja, nesse tópico importantíssimo, eu abordo que a liberdade, no caso aqui, se fosse no caso da arte, ela é importante para expor as ideias, para expor o pensamento, para desenvolver uma narrativa, para discutir um assunto e também para poder exprimir a sua vontade de renovar o mundo, de renovar a sociedade. Então a arte, ela faz parte disso. A arte é a liberdade criadora, é a liberdade para poder transformar o mundo, transformar a sociedade e a coletividade. Outro tópico importante, a liberdade de expressar, ou seja, falar, argumentar o que está em sua mente, para renovar o mundo e a sociedade. Esse é um tópico importante, que é a liberdade de expressar, ou seja, expressar através da palavra, expressar através da pintura, da literatura, de todas as outras formas de expressão. A liberdade ela tem essa função de fazer com que o indivíduo seja um indivíduo autônomo, um indivíduo que vai mudar o mundo e a sociedade. Então, a liberdade, nesse contexto, é de fundamental importância. Nessa ênfase
da liberdade, destacamos personalidades históricas que fizeram a diferença na vida e na coletividade. Ou seja, nesse ponto eu vou destacar pessoas, personalidades históricas que fizeram a diferença e lutaram pela liberdade de formas distintas. Aqui eu vou falar um tópico importante. Zumbi dos Palmares, que criou o maior quilombo do Brasil, na Serra da Barriga, hoje no estado de Alagoas, onde os escravos fugiram para lá para ter a sua vida em liberdade, que não possuíam nas fazendas de café, onde eram escravizados e explorados, e não tinham direitos a seus costumes e crenças, ou seja, Zumbi dos Palmares, né? Quem nunca ouviu falar de Zumbi dos Palmares? O Gandhi é defensor da liberdade dos escravos, dos negros, né? O Gandhi é idealista, o Gandhi lutador pela causa do povo negro, né? Zumbi dos Palmares. Então ele lutava tanto que lutou que ele criou o Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, no estado de Alagoas. E lá no Quilombo dos Palmares, os negros viviam a sua vida com dignidade, podiam plantar, podiam fazer trabalhar as suas crenças, né? Fazer lutar com os seus costumes, né? E também renovar, né? O seu pensamento da sua terra, né? Da sua vida lá na África, né? Lá no Quilombo, ele relembrava a sua vida na África, onde tinha liberdade a relembrar os seus costumes, né? A praticar a sua crença, a sua religião, que lá na fazenda do fazendeiro, ele não tinha essa liberdade, ele era totalmente escravizado, não tinha dignidade, ele não podia fazer as suas manifestações, né? Não podia fazer, tinha transgredido os seus costumes, a sua religião, ele era oprimido. Então isso era um absurdo no período imperial que aconteceu no Brasil. E com isso, muitos lutaram para que com essa mancha fosse abolida. E amanhã, que é dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, é um dia para a gente refletir, para a gente pensar sobre a luta do povo negro, que é um povo que mudou o Brasil, que transformou o Brasil e que deu muita contribuição para a cultura brasileira. O povo negro é um povo muito rico na sua cultura, na sua diversidade. Então, amanhã, 20 de novembro, é um dia para a gente pensar e refletir sobre o papel do negro na sociedade e sobre a sua forma de lutar por uma vida melhor. Porque Zumbi dos Palmares, ele morreu foi nessa data, dia 20 de novembro. Então, 20 de novembro foi instituído como o Dia da Consciência Negra, o dia de pensar sobre as várias formas de luta do povo negro. Outro tópico importante é Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, grande lutador pela independência da Índia, onde com o movimento libertário da não violência, conseguiu que a Índia se libertasse da Inglaterra, onde era colônia. E assim, em 15 de agosto de 1947, se torna independente. Com Mahatma Gandhi sendo lembrado até hoje por sua luta incansável e destacando sendo um grande líder. Ou seja, a Índia, né, que era colônia britânica, que era colônia do Império Britânico, da Inglaterra, então a Índia, ela, através desse grande homem, esse grande lutador que foi Mahatma Gandhi, ela conquistou a sua independência. E ela conquistou através da luta de Mahatma Gandhi, da não violência, de não usar armas, de não usar violência, de fazer manifestações pacíficas para pressionar o governo britânico para poder a independência acontecesse. E com isso conseguiu esse êxito, que no dia 15 de agosto de 1947 houve a independência da Índia. A Índia se tornou independente do Império Britânico. E com isso, Mahatma Gandhi se tornou um grande líder, que até hoje é lembrado lá na Índia. Então, é muito importante a gente ver que esses grandes homens, tanto Mahatma Gandhi como Zumbi dos Palmares, eles lutaram por causas importantes que favoreciam o seu povo, que favoreciam sua vida, sua gente. Outro tópico importante que vou falar é sobre Martin Luther King, pastor evangélico que lutou pelos direitos civis dos negros
dos Estados Unidos, pois eram segregados na sociedade norte-americana, tendo ônibus separados dos negros, mostrando a sua grande intolerância racial, o que é um absurdo, pois todos somos iguais perante Deus. Ele deixou uma célebre frase: eu tenho um sonho, que meus filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor, mas pelo conteúdo do seu caráter. Ou seja, nesse tópico importantíssimo, Martin Luther King, que era um pastor evangélico, ele tinha uma visão ampla da sociedade e ele lutava pelo povo negro, porque ele era negro, então ele lutava pelo povo negro, porque os negros nos Estados Unidos eram segregados, eram separados do resto da população, tinha ônibus exclusivo para eles, não era junto com o povo, as outras pessoas, o que é um verdadeiro absurdo, porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos filhos do Altíssimo, ninguém é melhor do que ninguém, todos nós somos iguais perante Deus, e Deus não fica feliz com a atitude dessa. Então, essa luta desse homem, desse grande homem, Martin Luther King, que era um pastor evangélico, lutou e fez algumas transformações na sociedade americana, e muitos negros puderam ter acesso à educação, puderam ter acesso à faculdade, e puderam ter uma vida digna. Então, esse homem foi um grande transformador da sociedade americana, que lutou pela sociedade americana, norte-americana, e transformou com seus princípios, seu pensamento. E ele deixou essa célebre frase que ele fala que ele sonha que um dia ele vai ter uma nação onde todas as pessoas não vão ser reconhecidas não pela sua cor, mas pelo seu caráter. Ou seja, as pessoas não vão ser mais discriminadas pela cor, mas pelo caráter que elas tenham. Então, esse homem ele fez uma verdadeira revolução na sociedade norte-americana e, com isso, ele transformou a sociedade norte-americana e fez a nossa sociedade norte-americana pensar sobre o preconceito que havia, que era um verdadeiro absurdo, onde os negros não tinham a sua dignidade respeitada. E, com isso, houve várias transformações. Então, é importante a gente entender que esse homem ele foi grande homem na sociedade norte-americana. Nelson Mandela. Agora, outro político importante, outra personalidade importante. Nelson Mandela, político sul-africano que lutou contra o apartheid na África do Sul, ou seja, a segregação racial, ou seja, a discriminação às pessoas negras que não tinham direito à sua dignidade, sendo por isso preso por vários anos, por ter as suas convicções que todos eram iguais, e mais à frente sendo libertado da prisão, se tornando assim presidente da África do Sul. A Nelson Mandela foi um grande ideólogo do povo negro na África do Sul. Ele lutava pelas causas do povo negro na África do Sul. E com isso, ter as suas convicções de defender o povo negro, falar que o povo negro tinha direito à sua dignidade, que lá existiu o apartheid. O que é o apartheid? Apartheid é a segregação racial, onde o negro não tinha direito a nada. E o branco ele segregava o negro. E havia aquela luta de classe, aquela luta racial, aquele preconceito racial. Então, o Nelson Mandela, ele lutou contra isso. E com isso ele foi preso, ficou preso vários anos na cadeia, e depois disso ele foi libertado. E depois da sua libertação, ele lutando com convicção, acreditando em seus pensamentos, suas ideias, ele foi eleito presidente da África do Sul. E com isso houve grandes transformações na África do Sul. Então, esses homens, tanto Zumbi como Mahatma Gandhi, como Martin Luther King, como Nelson Mandela, esses homens fizeram a diferença no mundo. Eles fizeram a liberdade surgir em várias vertentes. É o que eu disse com o nosso título nós temos de hoje, as vertentes da liberdade. Então, são as várias vertentes da liberdade que surgiram em cada continente. Zumbi no Brasil, Mahatma Gandhi na Índia, Martin Luther King nos Estados Unidos e Nelson Mandela na África do Sul. Então, aí você vê as vertentes da liberdade, as ideias da liberdade, as lutas da liberdade. Então, é muito importante.
Outro tópico importante. Na liberdade, temos a plena clareza que ela é um dom que deve estar em nossa vida, seja no pensar, agir e renovar a cada dia do pensamento humano, para enumerar possibilidades de construir um mundo justo e solidário. É o que eu disse, que a liberdade ela é um dom que deve ser preservado, deve lutar por ela, para que ela sempre aconteça, porque através dela o ser humano ele pode pensar, agir e renovar a cada dia o seu pensamento. E com isso vai enumerar possibilidades de construir um mundo justo e solidário, vai fazer que haja um mundo em evolução, um mundo em transformação. Somente com a liberdade podemos criar essa atmosfera de transformação do mundo e da sociedade. Outro tópico importante, o expressar das convicções nunca deve ser cerceada, pois é a máxima expressão da criatividade libertadora que emancipa o ser humano. Ou seja, o expressar das convicções, a liberdade de expressão, de expressar seus pensamentos, suas ideias, ela nunca deve ser cerceada, ela nunca deve ser tolhida, nunca deve ser postergada, porque o ser humano, porque isso é a máxima expressão da liberdade criadora, da criatividade libertadora do ser humano, porque através dessa criatividade libertadora, o ser humano se emancipa, ele se torna pleno, ele se torna livre, ele se torna ativo, ele se torna protagonista da sua vida, da sua história e do mundo. No construir da vivência, somente com a liberdade pode transformar o globo e fazer surgir uma era de mútuas revelações inovadoras ao longo do tempo. É o que eu disse, no construir da vivência do nosso tempo, da sociedade, todas as eras, a liberdade pode transformar o globo, pode mudar o globo e fazer surgir uma era de revelações inovadoras, renovações que transformem, que mostrem um novo caminho a seguir, uma nova sociedade a seguir. Então a liberdade ela tem essa função de fazer o ser humano inovar, mudar, revolucionar. Na demonstração de uma plena pacificação, devemos crer que a liberdade deve estar na tolerância, ou seja, respeitar o outro e o seu pensamento diverso. Esse é outro tópico importantíssimo, que na demonstração de uma plena planificação, né, a liberdade, que devemos crer que a liberdade ela deve estar na tolerância. Ou seja, o que é a tolerância? É respeitar o outro, respeitar o pensamento diverso, respeitar a sua forma de entender o mundo, de entender a sociedade, de entender a coletividade. Então, a liberdade ela está nisso também. A liberdade ela está na maneira que você entende o mundo e na maneira que você respeita o outro. Então, só respeitando o outro, você também vai ser respeitado. Então, com isso, vai haver uma sociedade harmônica, uma sociedade de irmandade. O conceito de liberdade deve ser amplificado em cada dia de nosso viver, possibilitando a sociedade evoluída, civilizatória em todos os sentidos. É o que acabo de falar aqui, que a liberdade ela deve ser ampliada, ou seja, aumentada, para que haja uma sociedade evoluída, né? Uma sociedade que evolui, que ela não fica estática, não fica parada, e civilizatória, ou seja, onde haja pessoas que entendam o outro, que compreendam, que haja compreensão, o diálogo entre as pessoas. E com isso, em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, haver esse diálogo, esse marco civilizatório, essa maneira de transformar a sociedade. Na luta por um mundo incluso, sempre ter a palavra liberdade sendo a meta a ser o grande diferencial para um destino, que é fará a grandeza humana em todas as circunstâncias vivenciais. É o que eu disse. Na luta por um mundo incluso, ou seja, um mundo onde todos sejam incluídos, a palavra liberdade, ela deve ser a meta, ou seja, deve ser o caminho e o grande diferencial para um destino, um lugar que chegaremos, que fará a grandeza humana, que fará em todas as circunstâncias da nossa vida, das atividades, das circunstâncias vivenciais. Então, a liberdade deve ser essa palavra que sempre deve ser ecoada, que sempre deve ser lutada, que sempre deve ser manifestada
manifestada e fazer com que essa palavra nunca acabe e sempre esteja em nosso vocabulário, esteja sempre em nosso pensamento, repetindo uma noção nova de transformar o mundo e a sociedade. Por fim, ser livre é mais que uma noção de pensamento. Ela deve ser a força restauradora para o mundo humanista, pois todos somos filhos do Altíssimo Deus. É o seguinte, por fim, livre é mais que uma noção, é mais que um conceito de pensamento. Ela deve ser a força restauradora, quer dizer, restaurar sempre, transformar sempre, inovar, reavaliar e nunca ficar parado, nunca ficar estático, porque ficando estático o mundo não evolui, o mundo não anda para frente. E com isso vai fazer que haja uma sociedade humanista, ou seja, uma sociedade que respeita os direitos humanos, que respeita a dignidade humana, pois todos somos filhos de Deus, ou seja, filhos do Altíssimo, né? Do Deus Criador, aquele que cria todas as coisas, aquele que quer uma sociedade nova, justa e igualitária. Em suma, as vertentes da liberdade são as grandes linhas de pensamento que remodelarão ao mundo e trouxeram uma vitória do diálogo humano, que é o respeito ao pensar, o agir. Com isso, consolidando a esperança em um novo tempo que irá surgir e se delinear ao longo da história. É isso, as vertentes da liberdade, ou seja, os vários ideias da liberdade, as várias convicções de liberdade, os conceitos de liberdade, são grandes linhas de pensamento. Por quê? Porque elas vão transformar o ser humano, ela vai inovar o ser humano, ela vai fazer com que o indivíduo seja um indivíduo que transforme, que respeite o pensar do outro, que haja com humanidade, né? E assim consolidando a esperança, né? A esperança que nunca deve acabar e que sempre deve estar em nossa vida, em todo o tempo, e assim surgir, e assim que irá surgir e se delinear ao longo da história. Ou seja, a esperança, ela sempre vai estar em nossa vida, e ela sempre deve estar em nossa vida, e ela é um elo de ligação com a liberdade, porque sem a liberdade não teremos a esperança, e sem a esperança não teremos a liberdade. Somente esse elo vai fazer a diferença no mundo e vai fazer que o mundo seja um mundo melhor, um mundo humanista e um mundo identificado com as causas sociais. Agora, terminando esse conteúdo, vou deixar um pensamento para vocês. Pensamento. A liberdade é a grande independência que se deve ter para um globo justo na forma de expressar ideias e sentimentos que vão brilhar em nosso caminhar. Ou seja, a liberdade, ou seja, a grande independência. Ser livre é ser independente, ser livre é ser autônomo, ser livre é caminhar, é ter suas próprias convicções e assim lutar por um mundo justo, igualitário e humanista. Ser livre é isso. Ser livre é querer expressar suas ideias e sentimentos, é querer que assim vão brilhar em um novo caminhar, em nosso caminhar. Vai fazer com que aconteça em nosso caminhar a liberdade, que é tão essencial e que nunca deve acabar, pois sem ela não vivemos, sem ela não projetamos nada, e sem ela não somos seres humanos que respeitem o outro, que façam do outro irmão, entenda que o outro é nosso irmão e que queremos uma sociedade plural, onde todas as ideias sejam acampadas e que todos os pensamentos sejam definidores de um novo tempo. Com isso, pessoal, terminamos esse assunto tão fundamental, esse tema, e eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que assistiram esse vídeo e se inscreva no meu canal, Reflexões e Pensamentos, com este escritor que vos fala, Venga Lobo. Se inscreva, compartilhe, comente e divulgue esse canal. Espalhe o conhecimento a todas as pessoas. E se inscreva no meu canal, Reflexões e Pensamentos, com esse escritor Venga Lobo, com este que vos fala. Muito obrigado.